fevereiro deste ano eu tive uma doença gravíssima. Leucemia mieloide aguda. Não pude candidatar-me à presidência da República. No tratamento perdi minha barba. Imaginem um homem simples, lançado na fúria da política brasileira. Um homem que, com voz de trovão e palavras que ecoavam como relâmpagos, cativou uma nação. Este era Enéas Ferreira Carneiro. Não um político, ele afirmava, mas um brasileiro. Sua mensagem, uma mistura potente de nacionalismo, valores conservadores e uma paixão fervente pela sua pátria. Seria ele um salvador? Um demagogo? Ou talvez algo muito mais complexo? Sua história é uma história de contrastes gritantes. Um cardiologista renomado, um homem da ciência, transformado em um fenômeno político. Esta transformação foi tão repentina quanto inesperada, deixando uma marca indelével na paisagem política brasileira. Esta é a história de Enéas. Uma história tecida com ambição, convicção e uma crença inabalável no poder da sua própria voz. A jornada de Enéas começou longe do campo de batalha político, no modesto município de Rio Branco, no Acre. Nascido em 1938, sua infância foi marcada por origens humildes. Essa base, no entanto, serviria apenas para alimentar sua determinação e ambição implacáveis. A educação tornou-se sua espada e escudo. Ele perseguiu o conhecimento com foco inabalável, formando-se em medicina pela prestigiada Universidade Federal do Rio de Janeiro. Sua sede por conhecimento permaneceu insaciável. Movido por uma curiosidade insaciável, ele mergulhou nas complexidades da cardiologia, alcançando proeminência em sua área. O ano era 1989. O Brasil, recém-libertado dos grilhões da ditadura militar, preparava-se para suas primeiras eleições democráticas. Foi em meio a essa atmosfera de mudança, de esperança e incerteza, que Enéas tomou uma decisão que mudaria sua vida. Ele entraria na arena política. Sua entrada foi tudo menos convencional. Com tempo limitado na televisão, ele entendeu a necessidade de fazer cada segundo contar. Sua frase agora icônica, "Meu nome é Enéas", tornou-se um bordão nacional, repetido com uma mistura de divertimento e intriga. Essa abordagem não convencional, combinada com sua retórica inflamada e propostas controversas, rapidamente o impulsionou para os holofotes nacionais. Seria este brilho calculado ou simplesmente o apelo desesperado de um candidato desconhecido? A resposta talvez estivesse em algum lugar entre os dois. Por trás da retórica inflamada e da persona política muitas vezes controversa, residia uma mente brilhante. Enéas não era apenas um político que se aventurava na ciência. Ele era um cardiologista respeitado com uma longa lista de realizações. Seu trabalho, particularmente no campo da fonocardiografia, rendeu-lhe reconhecimento nacional e internacional. Suas contribuições científicas se estenderam além de sua especialização. Ele foi autor de diversos livros e artigos científicos, abordando temas complexos como física nuclear e mecânica quântica. Essa dedicação às suas atividades científicas demonstrou uma profundidade e amplitude de conhecimento que contradiziam seus pronunciamentos políticos frequentemente simplistas. É aqui, talvez, que reside o enigma de Enéas. Seção 5. O enigma da excentricidade. Gênio ou loucura? Não há como negar, Enéas era diferente. Seus discursos, proferidos com precisão e convicção inabaláveis, eram diferentes de tudo que os brasileiros já haviam testemunhado. Suas propostas, muitas vezes radicais e pouco ortodoxas, geraram debates em todo o país. Essa excentricidade, no entanto, era uma faca de dois gumes. Para alguns, sua abordagem não convencional era um sopro de ar fresco, um sinal de que ele não tinha medo de desafiar o status quo. Para outros, era um indicativo preocupante de instabilidade,
um sinal de que ele não era apto para a imensa responsabilidade de um cargo público. Seria ele um visionário à frente de seu tempo ou um perigoso demagogo? A linha, obscurecida por sua própria personalidade enigmática, permaneceu um tema de intenso debate. Seção 6. Unindo a divisão. Cientista, transformado em força política. O discurso político de Enéas frequentemente girava em torno de temas como nacionalismo, moralidade e valores familiares. Ele defendia uma defesa nacional forte, protecionismo econômico e um retorno às estruturas sociais tradicionais. Essas posições ressoaram com uma parcela significativa da população, particularmente aqueles desiludidos com a classe política e que ansiavam por um retorno à ordem e estabilidade. No entanto, sua carreira política não foi isenta de críticas. Seus detratores o acusavam de ser autoritário, ultraconservador e até xenófobo. Sua firme oposição ao aborto e ao casamento entre pessoas do mesmo sexo, embora alinhada com suas crenças pessoais, atraiu críticas ferozes de grupos progressistas. Essa dicotomia entre sua formação científica, que inerentemente abraçava o progresso e a inovação, e suas visões políticas fortemente conservadoras, só serviu para aprofundar o mistério em torno do homem. Ao longo de sua trajetória política, Enéas não foi estranho a controvérsias. Sua retórica inflamada e posições inflexíveis muitas vezes levaram a confrontos com oponentes e até mesmo com membros de seu próprio partido. Isso, no entanto, parecia alimentar sua determinação, solidificando sua imagem de um político independente que não tinha medo de se posicionar. Uma das controvérsias mais marcantes em torno de Enéas originou-se de sua firme defesa do programa nuclear brasileiro. Seus críticos viam sua postura como imprudente e irresponsável, potencialmente colocando em risco a segurança nacional e internacional. No entanto, Enéas permaneceu imperturbável, argumentando que um programa nuclear forte era essencial para o Brasil afirmar seu lugar de direito no cenário mundial. Essa convicção inabalável, independentemente das potenciais consequências, tornou-se uma característica definidora de sua carreira política. Em 6 de maio de 2007, Enéas Ferreira Carneiro perdeu sua batalha contra a leucemia. Sua morte, no entanto, não marcou o fim de sua influência. Seu legado, uma tapeçaria complexa tecida com brilhantismo, controvérsia e convicção inabalável, continuou a ressoar na sociedade brasileira. Ele deixou um legado de desafiar o status quo, de ultrapassar limites e de forçar os brasileiros a confrontar questões difíceis sobre o futuro de sua nação. Seu impacto na política brasileira, embora difícil de quantificar, é inegável. Ele deslocou a janela de Overton, trazendo ideias antes marginais para o mainstream. Ele forçou uma nação às voltas com sua recém-conquistada democracia a confrontar verdades incômodas sobre seu passado e presente. A pergunta que persistiu, mesmo após sua morte, permaneceu. Quem foi Enéas Ferreira Carneiro? Seria ele o salvador que afirmava ser? Um homem movido por um desejo genuíno de melhorar a vida de seus compatriotas brasileiros? Ou seria ele um astuto demagogo, explorando o medo e o preconceito para promover suas próprias ambições políticas? A resposta, como acontece com a maioria das coisas na vida, raramente é preto no branco. Enéas era um homem de contradições, uma mente brilhante capaz tanto de insights profundos quanto de pronunciamentos desconcertantes. Ele era um nacionalista apaixonado que, ainda assim, alcançou reconhecimento internacional por seu trabalho científico. Ele era um conservador convicto que desafiou os próprios fundamentos da política brasileira. Ainda hoje, anos após sua morte, o impacto de Enéas na política brasileira é inegável. Sua retórica inflamada, suas propostas controversas e sua convicção inabalável continuam a ecoar pelos corredores do poder.
Seu nome é invocado tanto por admiradores quanto por detratores. Um testemunho do impacto duradouro que ele causou na psique brasileira. Enéas Ferreira Carneiro foi mais do que apenas um político. Ele foi uma força da natureza, um turbilhão de carisma e controvérsia que varreu a sociedade brasileira, deixando uma marca indelével em sua paisagem política. Seja ele um salvador, um demagogo ou algo entre os dois, uma coisa é certa. A história de Enéas é uma história que continua a fascinar e dividir. Uma história que, para o bem ou para o mal, está para sempre entrelaçada com a história do Brasil moderno.